Carta de Paulo aos crentes da Galácia, capítulo 3, de 15 a 29, nos diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um redentor. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura, ou é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças por tudo o que o Senhor tem feito, falado neste culto ao nosso coração, por meio da tua palavra, em cada um dos textos lidos. E tu sabes, ó Deus, da nossa carência, do como precisamos da instrução do teu Espírito para nos ensinar, para aplicar as verdades do Senhor para a nossa vida. Tu sabes que carecemos da direção do Senhor, ó Deus, e colocar em prática a capacitação do Senhor, a força do Senhor, para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina na Bíblia Sagrada. Por isso fica conosco nessa hora, que o Senhor continue, ó Deus, a conduzir todo esse culto para a tua honra e glória, e que assim, ó Deus, o Senhor, com a liberdade que o Senhor tem, porque é dono de todas as coisas, que o Senhor trabalhe no nosso coração, mudando aquilo que precisa ser mudado. Pedimos tua bênção, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Lei versus graça. Nós já falamos um pouquinho no culto, né? Desde o começo do culto. Essas duas expressões, lei e graça, aliás, podemos acrescentar mais uma, lei, graça e promessa, como até mesmo enfatizou o nosso irmão presbítero Carlão. Desde o início do culto, com os textos que lemos, nós temos visto expressões tão significativas como estas. Mas, infelizmente, há uma confusão tremenda com relação à lei versus graça. Algumas pessoas acham que Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça. Hoje vivemos pela graça porque estamos na era do Novo Testamento. Se fosse lá no Antigo Testamento, seria pela lei. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é: qual servo de Deus você conhece na Bíblia que foi salvo por cumprir a lei? Alguém pode me dizer? Que servo de Deus na Bíblia foi salvo por cumprir a lei do Senhor? Nenhum. Porque nunca foi meio de salvação. Aliás, quem é que conseguiu cumprir a lei? O único que conseguiu cumprir a lei foi Daniel? Foi Moisés?
Quem? Arão, os amigos de Daniel, Ezequiel, Davi. Quem conseguiu cumprir a lei? Só há um que consegue e conseguiu cumprir. E este é o nosso representante, que é Cristo. Então, se salvação fosse pela lei, o único que seria salvo é quem? Quem conseguiu cumprir? Cristo. Não é? Mas não é assim, não foi pela lei, nunca foi pela lei, sempre foi pela promessa da graça de Deus. Então, lei e graça não se contradizem, se completam, trabalham juntas. Aliás, é interessante que as pessoas elas têm alguns textos na cabeça, né, da palavra de Deus e fazem uma confusão com relação a esses textos. Por exemplo, Romanos 10:4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E aí você pega aquele texto no português e fim para nós, na nossa língua portuguesa, pode significar final, não é? Fim, final, acabou o filme, acabou uma novela, acabou um livro, é fim. E aí a gente pega aquele texto e diz assim: olha, o final da lei é Cristo. Mas há uma outra expressão no português, aliás, escreve do mesmo jeito, mas tem um outro sentido. Fim pode ser o quê? Finalidade, objetivo, alvo. E é essa palavra que Paulo vai usar lá na língua grega, quando ele escreve Romanos 10:4. O alvo da lei era apontar para Cristo. Não é que em Cristo acabou a lei, não é isso. Aliás, quando você olha para o ensinamento de Cristo, a interpretação que Cristo faz da lei no Sermão do Monte, ele endurece ainda mais a lei. Não é? A interpretação, ele dá a correta interpretação da lei, mostrando que é muito mais difícil do que a gente imagina. Não é só a atitude, o próprio desejo, o pensamento já configura, né, o pecado contra a lei do Senhor. Então nunca foi pela lei a salvação, nunca foi projeto de Deus salvar pela lei, e sempre foi pela graça, pela promessa da graça de Deus. A promessa vem antes da lei, e é o assunto ou o argumento aqui do apóstolo Paulo. Interessante que no comentário de Philip Ryken, é um dos comentaristas, um dos pastores presbiterianos que comentou o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, ele diz assim: lei e graça não são adversários. Elas trabalham, ou eles trabalham juntas para a salvação do povo de Deus. E ele dá um exemplo muito interessante, né? A lei conduz à graça. A lei foi dada por Deus para nos conduzir à graça de Deus, ok? E essa graça, é claro, que é o próprio Cristo. Mas eu gostei muito de uma ilustração que Ryken diz. Ele diz assim: lei e graça são companheiras da mesma equipe. Não estão em desacordo, pelo contrário, trabalham juntos na mesma equipe, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito: oferecer ao homem a solução para a sua condenação do pecado. E aí ele dá um exemplo, uma ilustração muito interessante. Ele diz que lá nos Estados Unidos havia um time de beisebol, ou há um time de beisebol, Chicago Cubs. E esse time teve 2 verões vitoriosos. E ele diz assim, que esse time, nos 2 verões, eles ensinaram, os jogadores ensinaram os fundamentos da teologia reformada. Sabe por quê? Aí eu fiquei pensando, mas como assim, né? O fundamento da teologia reformada, da teologia de salvação de Deus na Bíblia, o time de beisebol ensinou. E ele conta a história como foi. Ele diz que num certo momento, naqueles 2 verões, o time contratou 2 jogadores. O primeiro deles, Vance Lowe. E o segundo, Mark Grace. Interessante, colocou o Mark Grace na frente, deixou o Lowe atrás. E claro, né? Os sobrenomes aí a gente já sabe: Lowe de lei, Grace de graça. As 2 coisas da mesma equipe, trabalhando juntos. Ele falou que foi um verão, 2 verões vitoriosos com esses jogadores de beisebol, Vance Lowe e Mark Grace. Ganharam os 2 verões, e ilustrando assim o que Deus espera da nossa interpretação. Lei nunca foi contrária à graça, a graça nunca foi contrária à lei. Ambos trabalham juntos, ambos caminham da mesma forma, numa mesma equipe. Aliás, é isso que Paulo tem tentado fazer, mostrando aos crentes da Galácia.
há uma tremenda confusão, e a gente já tem estudado essa carta há alguns domingos. Há uma tremenda confusão porque os judaizantes que saíram lá da parte da igreja de Judá ou de Jerusalém, sem autorização de Tiago, o líder, o pastor da igreja, eles saíram causando um alvoroço na região da Galácia, querendo denegrir a pessoa do apóstolo Paulo, dizendo que ele não era apóstolo coisa nenhuma, e que a pregação do apóstolo Paulo não era tão boa assim, porque segundo aqueles judaizantes, eles deveriam, antes de se tornar crentes em Jesus, se tornar judeu, ser circuncidado, já que era a ordem. Para ser judeu, pode ser qualquer um, não precisa ser só descendente de sangue de Abraão, mas tem que passar pela circuncisão. Essa é a maneira de se tornar um judeu. Qualquer um que quiser se tornar judeu tem que ser circuncidado. É o rito de iniciação, é o batismo deles, é o símbolo do pacto com Abraão. E assim, aqueles judeus disseram isso, que está faltando para os gregos ali da região da Galácia se tornar judeu primeiro. Primeiro ser circuncidado e depois aí sim crer no Senhor Jesus. Além disso, eles inventavam que tinha que ter práticas judaicas. Não pode comer certos tipos de carne, tem que guardar algumas datas especiais, tem que seguir o calendário judaico das festas, coisas que muitas igrejas, infelizmente, hoje têm caído, né? Nesse erro de achar que para agradar a Deus precisamos voltar à prática do judaísmo, quando o judaísmo se cumpre em Cristo. Era sombra daquilo que Cristo veio e fez, cumpriu. E aqui o apóstolo Paulo vai mostrar para nós a excelência da promessa de Deus. A promessa de Deus tem toda a excelência, é o que Paulo vai mostrar nesse trecho da carta aos Gálatas. E a primeira lição que ele mostra para nós, dos versos 15 a 18, é a precedência da palavra, ou aliás, da promessa. Então, de 15 a 18, a precedência da promessa. De 19 a 24, a lei como serva da promessa. E de 25 até o final do capítulo, os herdeiros da promessa, é o assunto de Paulo aqui na sua carta ou nesse trecho. Então, primeira parte aí de 15 a 18, a precedência da promessa de Deus. Precedência, aquilo que precede, que vem antes. A promessa vem antes da lei, é o que Paulo vai argumentar. Vejamos lá o verso 15. Irmãos, Gálatas 3,15. Irmãos, falo como homem. Ele vai dar um exemplo humano aqui, da realidade daquele tempo entre a sociedade em que eles viviam. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Esse era um costume, aliás, não um costume, apenas uma lei entre os romanos e entre vários povos, mas principalmente um romano, já que eles vivem no Império Romano, boa parte deles eram seguidores de todo esse Império Romano. Aliás, a Galácia era uma região do Império Romano. Então Paulo vai dizer assim, olha, entre nós humanos, quando fazemos acordos, alianças, pactos uns com os outros, ninguém pode voltar atrás desse pacto. É proibido voltar atrás. Aquilo que você determinou, você tem que cumprir. Parece isso meio ilógico no nosso tempo, quando as pessoas não mais cumprem a sua palavra. Não é verdade? Hoje as pessoas dão a palavra e não cumprem. Naquele tempo não era assim, não. Naquele tempo as pessoas cumpriam a palavra. Era feita por juramentos. Era feita debaixo de leis importantes e não era permitido revogar ou acrescentar algo daquilo que foi decidido entre partes. E Paulo vai dizer assim, olha, se nós entre humanos cumprimos cabalmente o nosso pacto, a nossa aliança, olha só o que ele fala agora no verso 16. As promessas de Deus foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não dizia os descendentes ou aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente que é Cristo. Qual é a argumentação de Paulo aqui? Ele está dizendo que toda a descendência de Abraão tinha um propósito. Apontar para quem? Para o verdadeiro descendente. Quem é o verdadeiro descendente? Lembram que Deus separa Abraão para tratar de Abraão de uma forma totalmente especial, e diz a ele que dele nasceria uma grande nação. Mesmo Abraão não tendo condições de ter filho, mesmo Sara não tendo condições de ter filhos,
Deus vai renovando esse pacto com eles por algumas vezes, garantindo que deles nasceria uma grande nação, uma enorme descendência. Mas a argumentação de Paulo é que aquela descendência apontava para o descendente, o principal dos descendentes de Abraão, Cristo, aquele em quem a promessa de Deus seria cumprida. Esse recurso é feito também em vários textos da palavra. Por exemplo, Salmo 127, diz lá no verso 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Na verdade, o que o salmista quer dizer ali é que de Deus vem uma herança, e é o filho dele. A grande herança, claro, filhos são herança para todos nós que somos pais, mas o texto aponta para uma herança mais importante. Haveria uma herança da parte de Deus e essa herança está na pessoa do seu filho. É o que Paulo está fazendo aqui com os Gálatas. E Paulo está usando também da sua esperteza, da sua sabedoria ao anunciar o evangelho. Lembram que aos coríntios ele diz, aos gregos falava como grego, ao judeu como judeu, né? E assim por diante. Ele está usando aqui as escrituras da Septuaginta, não as escrituras hebraicas, o Antigo Testamento em hebraico, mas a Septuaginta era a tradução do Novo Testamento das escrituras hebraicas, do Antigo Testamento. Então o que ele fez? A tradução para o grego, né? Ele está usando a Septuaginta para mostrar a eles, na Septuaginta está dizendo o descendente. Haveria um que nasceria dentre os descendentes de Abraão, e aí está a promessa de Deus. E aí o texto vai mostrar no verso 17, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Ele está dizendo, esses judaizantes que estão falando aí da importância da volta às leis, da prática da lei, não é? Porque a lei precisa ser cumprida cabalmente. Ele vai dizer assim, ó, a lei não pode abrogar a promessa, a lei vem 430 anos depois, de Abraão até Moisés, 430 anos depois. Primeiro vem a promessa, a precedência da promessa, ela vem antes e nada pode mudar as promessas de Deus, ninguém altera, Deus cumpre as suas promessas. Paulo escreve a Timóteo dizendo isso, que Deus é fiel às suas promessas, mesmo quando nós somos infiéis, Ele é fiel a cumprir suas promessas. Aliás, hoje pela manhã, o Anderson falava também sobre isso, num momento da aula, né? Não que Deus seja fiel a nós, pessoas, Ele é fiel ao seu pacto, à sua palavra, ok? Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. O problema é que as pessoas acabam achando que Deus promete um monte de coisa, né? Ah, Deus promete que eu vou ser rico, que eu não vou ter problema de saúde, que eu não vou ter problema nenhum, né, na minha vida. Que, aliás, eu já contei para os irmãos que dezembro de 2019, nós estamos nisso, dezembro de 2019, eu estava numa reunião onde o pastor começou a dar um monte de profetada, dizendo que o ano de 2020 seria um ano maravilhoso. E aí veio a pandemia, né? Antes da pandemia teve outros problemas. Mas a pandemia veio para mostrar que aquele pastor estava bem enganado. Não era Deus que estava prometendo, não. Era ele mesmo. Não é? Então não é assim. Mas aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus não é homem para mentir ou para se arrepender. Deus cumpre o seu pacto. Deus cumpre as suas promessas. E eu me lembro aqui do reverendo Hermes, tem professor de seminário, ainda professor lá, né, no seminário. Ele dizia assim, Deus não tem compromisso com a nossa fé. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se a sua fé estiver de acordo com a palavra, então ele tem compromisso com a sua fé. Mas o compromisso de Deus é em cumprir a palavra dele. E nada muda essa palavra, muito menos a lei. A lei não pôde mudar a palavra de Deus. É o que Paulo está argumentando. A lei veio 400 anos depois, 430 anos depois, e não pôde alterar em nem um pouco a palavra de Deus. Verso 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Lembram como é que era Abraão? Abraão era um cara de fé desde o início? O que os irmãos acham? Lembram como é que foi o chamado de Abraão? Lá em Gênesis 12, Abraão vive num contexto de idolatria. Abraão não está nem aí para Deus, nem conhece quem é o Deus verdadeiro. Vive num contexto totalmente errado.
E aí Deus chama Abraão, mostrando a sua graça, comparando com o capítulo 11 de Gênesis. Gênesis 12, o chamado de Abraão. Gênesis 11, o que acontece lá em Gênesis 11? Os irmãos lembram? Quem conhece bem a Bíblia aí? A Torre de Babel. Os homens querendo honra, os homens querendo nome acima de todo nome, os homens querendo espalhar a sua descendência. E aí Deus faz toda uma confusão em Babel. Mundo sem Deus, Babel significa mundo sem Deus, Babel, Babilônia, mundo sem Deus. Deus faz uma confusão, eles não conseguem tudo aquilo que eles desejam. E as promessas que eles queriam para si, Deus dá a Abraão. Isso é graça. Deus tirou Abraão de uma terra, da sua parentela totalmente errada, para conceder a ele uma nova vida, um novo estilo de vida, uma promessa ou várias promessas que Abraão jamais imaginava alcançar. Tudo isso foi dado de graça, como diz o texto aqui, pela promessa, verso 18, finalzinho, pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Abraão não pagou nada por isso. Abraão nem sequer imaginava que teria tantas e tantas promessas da parte de Deus, mas Deus foi gracioso com ele, assim como foi com a gente. Aliás, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, assista a aula de hoje de manhã, né? Quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida, como Paulo vai dizer aos crentes de Éfeso. Então, a lei, aliás, a promessa, a precedência da promessa. A promessa vem antes da lei, por isso a promessa não pode ser alterada em nenhum ponto. Deus prometeu salvar. Aliás, existe uma questão muito interessante ainda lá na queda. Os irmãos lembram como é que era a aquisição de vida lá no Jardim do Éden? Como é que era possível ter vida? Através do quê? Qual era o símbolo da vida lá no Jardim do Éden antes da queda? A árvore da vida. Adão e Eva podiam chegar na árvore da vida? Podiam pegar daquele fruto e comer? Sim. Eram duas árvores no meio do jardim, a da vida e do conhecimento do bem e do mal. Lembram disso? O pacto da criação, o pacto das obras de Deus. Deus concede a eles, vocês podem comer de tudo, inclusive a árvore da vida. Mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está também no meio do jardim. Se comer, vai morrer. E a partir da queda, a partir do pecado, da desobediência de Adão e Eva, eles não mais têm acesso à árvore da vida. Deus coloca querubins para proteger a árvore da vida. Eles não podem nem sequer se aproximar da árvore da vida, porque o caminho de salvação, a promessa que Deus dá em Gênesis 3,15, é que haveria aquele menino que nasceria da semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, morrendo aonde? Numa árvore, no madeiro, na cruz. Agora o caminho é por meio da promessa do menino que nasceria e que assim Deus confirma o nascimento desse menino na descendência do próprio Abraão. A precedência da promessa, versos 15 a 18. Agora de 19 a 24, a lei como serva da promessa é o que Paulo vai colocar para nós. A lei de Deus como serva da promessa. Está abaixo da promessa, né? A promessa de Deus, a promessa da graça sempre à frente, juntas trabalhando, mas a graça sempre à frente, sempre superabundando, como Paulo vai dizer em Romanos 6. Verso 19 agora. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ele faz uma pergunta. Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse quem? O descendente. Ou seja, a lei foi dada por causa do nosso coração ruim, pecaminoso, com a nossa natureza má, depravada, voltada para o mal. Se Deus não tivesse dado a lei, o povo de Deus jamais conseguiria reconstruir a vida lá em Jerusalém. Eles estão voltando para a terra da promessa, estão impregnados com ideias erradas lá dos egípcios. E agora eles precisam lembrar quem é Deus, o que Deus espera deles, o que Deus requer deles como cidadão, como povo de Deus. Então a lei foi dada por causa da maldade, do pecado do ser humano. É por isso que o texto diz assim, porque se a herança, aliás, verso 19, né? Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, aquele que consegue cumprir a lei, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos,
e pela mão de um mediador. Ele está dizendo, quer ver que a lei é inferior à promessa? Quando Deus faz a promessa a Abraão, Deus mesmo vai lá fazer. Ele não manda ninguém fazer no lugar dele. Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, em todo o tempo Deus é quem faz a promessa com Abraão, Deus é quem dá o pacto. Em Gênesis 15 fica ainda mais claro, né? Abraão nem participa, faz Abraão dormir um sono profundo, é Deus só quem faz. Mas com a lei foi diferente. Com a lei, segundo o texto nos diz aqui, a lei foi dada, finalzinho do verso 19, por meio de anjos. E você vai encontrar isso, né? Lá em Deuteronômio, onde lá no capítulo 33, Moisés vai dizer que foi dada a lei por meio de anjos. E o próprio Estevão, antes de morrer, o primeiro diácono e mártir da igreja, ele diz que a lei foi dada por intermédio de anjos. Foram os anjos que entregaram a lei a Moisés, mesmo Moisés ali naquele Monte Sinai, naquela manifestação preciosa de Deus com ele. E aí o texto vai dizer, também pela mão de quem? De um mediador. Quem era o mediador que entregou a lei ao povo? Qual era o mediador? Quem era o líder que Deus havia escolhido para tirar o povo de Deus de lá? Moisés. Com Abraão foi diferente, não precisou de mediador. Aliás, o grande mediador entre Deus e os homens, Cristo é quem desceu e falou com Abraão. É quem garantiu a Abraão que todas aquelas promessas aconteceriam na vida dele. E é o que o texto vai dizer, que a lei é inferior. Por quê? Porque a lei foi dada por meio de anjos, foi dada por meio de um mediador. Verso 20, ora, um mediador não é de um, mas Deus é um. O mediador precisa de ambos os lados, precisa mediar ambos os lados. Várias vezes Moisés sofreu com isso. Os irmãos lembram quantas vezes o povo de Deus foi murmurador lá no deserto? E Moisés tinha que fazer o quê? Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor, não destrói esse povo não. Senhor, não abandona a gente não. Moisés teve que várias e várias vezes mediar a situação. Mas Deus não precisa. Ele mesmo foi lá a Abraão e ele fez o pacto com Abraão e ele cumpriu até a parte de Abraão. Nem deixou Abraão cumprir a parte dele. A promessa foi dada muito antes da lei, é o que o texto vai mostrar. Aí o verso 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. Ou seja, a vida não provém da lei, a vida provém da promessa de Deus. Deus prometeu nos dar vida em Cristo, no seu descendente. Por isso Jesus vai dizer o quê? O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida abundante. A vida só parte de Cristo, Ele é a árvore da vida. Ele é tudo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo vai dizer. A lei não pode trazer vida. A lei, pelo contrário, traz condenação. Mostra a nossa miséria, mostra o quanto nós somos carentes da graça de Deus. E é o exemplo que ele dá agora no verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Essa expressão usada por Paulo aqui, encerrou, ela é muito interessante. O verbo encerrar aqui é como se fosse uma rede de pescador, onde laça-se a quantidade enorme de peixes. Se você não fechar a rede, na hora de puxar, os peixes vão fugir. O que ele vai dizer é, a lei encerrou todos nós numa rede para mostrar que todos nós somos pecadores. Paulo vai dizer em outras palavras lá em Romanos 3, todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos pecaram, estão separados, destituídos, não há quem faça o bem, não há um que busque a Deus. A natureza humana é se esconder de Deus, não querer Deus na sua vida. Deus se intrometendo na minha vida, eu não quero. Quantas vezes nós agimos assim? Até no nosso subconsciente, né? Nem percebemos, mas fugimos de Deus o tempo inteiro. É o Espírito de Deus que vem e toca no nosso coração, que trabalha na nossa vida. Sempre parte de Deus buscar o pecador e não a gente que busca o Senhor. Porque a lei só serve para mostrar a nossa miséria, a nossa depravação. E um exemplo muito interessante que o Dr. Augusto Nicodemos usa aqui nesse texto, ele diz assim, que todos nós estamos numa grande lata, no mesmo patamar, todos nós pecadores, miseráveis pecadores, merecedores do inferno, da condenação. Estamos numa tremenda de uma lata, enorme lata,
E aí uma tampa é colocada sobre nós. Estamos todos enlatados. Essa tampa chama-se lei. Ninguém pode sair dessa lata, porque existe uma lei que condena a todos nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. A lei serve para isso, para mostrar o nosso lugar. Nós somos condenados, eternamente condenados, nós não merecemos nada. Mas graças a Deus que não basta, não temos só a lei, nós temos a promessa de um Deus gracioso, de alguém que pegou essa tampa chamada pecado e pôs sobre seus ombros, chamou sobre si a responsabilidade, pagou o preço da nossa dívida, do nosso pecado. E aí o texto diz a partir do verso 23, ou de 23 a 24, ainda mostrando como a lei é quem conduz-nos a Cristo, ou nos conduz a Cristo. Verso 23, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, de novo, encerrados, presos na lei, na condenação do pecado, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela lei, não, justificados por fé. Olha só, justificados pela fé em Cristo. A palavra usada aqui por Paulo no verso 24 é interessante. De maneira que a lei nos serviu de aio. A expressão usada aqui é pedagogo. Alguém sabe o que é um pedagogo? Professor, né? Um mestre, professor. A palavra usada aqui por Paulo, aio, a lei é um pedagogo para conduzir a Cristo. Só que o pedagogo daquele tempo era um pouco diferente. Aliás, Alexandre o Grande estudou com um grande pedagogo, Aristóteles, né? Ele e seus generais estudaram com Aristóteles. Como é que era o esquema? O pai de família, principalmente aquele que tinha muitas posses entre os gregos, ele fazia o seguinte, ele entregava seu filho a uma espécie de tutor, de um escravo muito sábio, e ele entregava o seu filho para crescer, para conviver com esse escravo, com esse pedagogo o tempo inteiro. Ou seja, era o pedagogo quem ia criar aquela criança, dando vários exemplos, em todos os exemplos, até que o menino se tornasse adulto e pudesse voltar para a casa dos seus pais, tomar as suas decisões de acordo com a sabedoria que ele aprendeu desse pedagogo. Alguém que conduzia o menino para um ensino especial. Paulo vai dizer assim, que a lei serviu de pedagogo para nos conduzir a Cristo. Se eu tenho Cristo, eu não preciso mais desse pedagogo. Não que eu desprezo o pedagogo, claro que não. Eu careço sim dos ensinamentos que esse pedagogo nos traz. Mas eu sei que o que eu preciso é daquele que é quem cumpriu a lei, que é o próprio Cristo. O pedagogo, o aio que nos conduziu a Cristo é a própria lei, a fim de que fôssemos justificados pela fé no Messias, pela fé na promessa de Deus. É de novo o que Paulo está dizendo. Então o texto vai mostrar, primeiro, a precedência da promessa, em segundo, a lei como serva da promessa. Ela nos conduz a Jesus. O fim da lei é Cristo, o alvo da lei é apontar para Jesus, para mostrar a nossa insignificância e todos nós chegarmos à seguinte conclusão: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Lembram lá da oração do publicano e do fariseu? O fariseu, o mestre da lei, entra numa sinagoga e ora, segundo Jesus, ora de si mesmo para si mesmo. A oração dele não passou, para Deus de forma alguma. Por quê? Senhor, eu sou muito bom, eu vou na igreja todo domingo. Senhor, eu dou o meu dízimo. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. E ele começa a dar a lista. Senhor, olha como eu sou justo. Está justificando a si mesmo, não precisa da justiça de Deus. Mas o publicano, desprezado pelo judeu, ele ora: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou miserável pecador. A lei serve para mostrar que somos miseráveis pecadores, que carecemos da graça de Deus e pedimos: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque não é pelo meu desempenho, aliás, temos falado isso desde o começo da carta, Evangelho não é o nosso desempenho, mas é o desempenho de alguém que foi fiel até a morte e morte de cruz. É o desempenho de Cristo, não é o nosso.
Nós falhamos, nós pecamos, nós erramos, nós não conseguimos perseverar, mas Ele foi até o fim, morrendo no nosso lugar. Então a lei é serva da promessa de Deus. E por fim agora, os herdeiros da promessa, versos 25 a 29. O texto nos diz assim, verso 25: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao pedagogo, ao aio. Nós não mais estamos subordinados a ele, nós já fomos levados a Cristo. Não é? Nós já temos o nosso Salvador. Então, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, para com essa bobagem dos judaizantes aí. Vocês não precisam mais dessas coisas que a lei antigamente exigia, porque essas coisas se cumpriram em Cristo, apontavam para Cristo. O sábado aponta para o descanso. Jesus diz o quê? Aliás, sabar, né, no hebraico é descanso. Jesus diz, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Cristo é o sábado, é o nosso descanso. A lei apontava, né, para tudo. Todos os rituais da lei, todos os sacrifícios, todas as festas apontavam para o Senhor Jesus, para aquilo que Ele faria no nosso lugar. Então nós não mais precisamos cumprir as festas, como até mesmo algumas igrejas evangélicas têm feito. Né? Tem guardado o sábado, por exemplo, tem feito festas aí diversas, festas judaicas. Nós não precisamos mais disso, nós olhamos para isso com gratidão, porque Cristo cumpriu cabalmente, e Paulo vai mostrar isso claramente lá na carta aos Colossenses. Tudo isso serviu de sombra para aquele que viria. Verso 26, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Ou seja, todo aquele que está unido a Cristo, de Cristo deve se revestir, de uma nova roupa. Lembram que essa questão de vestimenta ela é muito interessante? O dia da expiação, o dia em que Deus cobriria a nudez, o pecado do seu povo. Adão tentou fazer isso, né? Adão tentou dar um jeitinho na situação, ele e a Eva tentou dar um jeitinho brasileiro, né? Fazer roupas ali de figueira, cozinharam lá as roupas e fizeram roupas para si mesmos. Mas Deus não aceitou aquela roupa. Um sangue precisou ser derramado para pagar o preço da dívida de Adão e Eva. E esse sangue aponta para quem? Para aquele que verdadeiramente nos veste. Quando Deus olha para nós, Ele não mais olha para a nossa miséria, para o nosso pecado, Ele olha para nós e vê Cristo. Deus olha para cada um do seu povo, todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Ele não mais vê a gente e o nosso pecado. Ele vê o seu Filho amado, que dá todo o prazer, toda a alegria. E Ele diz, vinde benditos de meu Pai, para o gozo do teu Senhor. Nós não temos mais condenação, já não há mais condenação para todo aquele que está em Cristo. Paulo fala em Romanos 6, que nós lemos hoje também nesse culto. O texto diz aí no verso 28, de Sarte não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Éramos todos dignos da ira de Deus, mas Deus nos livrou da ira e nos deu vida em Cristo. Tanto faz homem, mulher, criança, adulto, escravo, livre, a raça, a nação, nada disso importa. Em Cristo somos todos iguais diante de Deus. Se você é pobre, se você é rico, Deus te trata igual. Deus te ama de forma igual. Em Cristo, Deus nos coloca, né, no mesmo patamar. Aliás, a lei já coloca a gente no mesmo patamar de condenação. Em Cristo, no patamar de salvação, de vida eterna. E aí o texto vai dizer assim no verso 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós somos herdeiros das promessas de Deus. Há tantas promessas na palavra de Deus. A principal das promessas, a salvação em Cristo. Mas há tantas e tantas promessas que Deus nos dá de graça. Não há nem condicionais. Algumas sim estão condicionadas, né?
Se fizermos tal coisa, Deus nos dá outras coisas. Mas boa parte das promessas de Deus não são condicionais, são gratuitas. São dadas por meio daquele que pagou o preço da dívida do nosso pecado. Nós somos filhos de Deus. Deus nos trata como a filhos. Como filho amado, Deus pagou o preço da nossa dívida, do nosso pecado. Irmãos, como que está a nossa relação com o Senhor? Pensando um pouco na nossa vida, né? Como será que a gente tem caminhado por aí? Como filhos? Ou ainda desprezando as coisas de Deus? Zombando das coisas de Deus? Desprezando a lei do Senhor? Não é? Não é isso. A gente precisa da lei, porque somos falhos, pecadores. Nós precisamos da lei para puxar a nossa orelha, para trabalhar no nosso coração, para mostrar o quanto vale a pena servir e honrar ao Senhor. E aí a gente pode lembrar de alguns dos mandamentos do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outro Deus diante de mim. Será mesmo que Deus é o seu único Senhor? E o exemplo que a gente tem nos mandamentos é muito claro, né? De repente você se casa com o Senhor, você diz que é do Senhor, mas você lembra dos seus senhores anteriores, dos seus ídolos. Não, nós temos que ter Deus como nosso único Senhor. Nós temos que amar as coisas de Deus, o nome de Deus, santificá-lo a cada dia na nossa vida. Nós temos, por exemplo, como lá nos diz o texto, amar e honrar os nossos pais. Será mesmo que você tem honrado os seus pais? Nós temos que não viver, né, com mentiras, não dizer falso testemunho. Qualquer mentira não parte de Deus, não agrada ao Senhor. Porque agora nós fomos comprados por um alto preço. Nós não temos que cobiçar as coisas uns dos outros, porque Deus dá a nós aquilo que é para ser nosso. Tantas coisas ali nos 10 mandamentos, só estou falando dos 10, mas nós temos outras leis importantes na palavra de Deus. Não é que a gente vai deixar de cumprir essas leis. Os rituais da lei não precisam mais ser cumpridos. A lei cerimonial cumpriu-se em Cristo. Não precisamos mais sacrificar o animalzinho. Que bênção isso, né? Porque isso seria você sacrificar o animal tão querido que você tem. Imagine lá a Laís e o Ninho ter que sacrificar o Milk. Não é? Era essa a ideia. Eu crio o meu animalzinho tão amado, tão querido, porque ele é o meu representante, ele vai morrer no meu lugar, ou sou eu ou ele que morre. Nós não precisamos mais dessas leis cerimoniais, porque Cristo morreu no nosso lugar. Aliás, quando Moisés vai dar os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, antes de falar da lei, ele lembra da promessa. Fui eu quem te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Ou da terra do Egito, da casa da servidão. Isso é graça. Foi Deus quem tirou, não foi Moisés, não foi Arão, não foi Faraó quem deixou ir, foi Deus quem tirou. Fui eu quem te tirei da terra do Egito. Vocês são povo de propriedade exclusiva do Senhor, para ser do Senhor, para viver de acordo com o Senhor. Então a lei continua valendo, não a cerimonial que já se cumpre em Cristo, mas a lei continua valendo sim, apontando para o nosso pecado, para a nossa miséria, do quanto a gente carece de Jesus. Ele é o nosso representante, Evangelho é o que Ele faz no nosso lugar. Nós não precisamos mais voltar a nenhuma prática da lei, e sim louvar ao Senhor por nos dar vida eterna, vida abundante em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, nos abençoe a prosseguir assim para o alvo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus.